hoje vamos fazer aqui um react sobre o Alexandre Link do canal Quadrinhos na Sarjeta, e esse canal aqui é o Cortes na Sarjeta. Você deve estar se perguntando, você pediu autorização? Sim, eu pedi, porque ele quer que peça, então eu pedi e aí ele disse que podia, e aí eu tô fazendo. Então eu peço já para que você curta esse vídeo, se você estiver curtindo, mas se você não estiver curtindo, curta do mesmo jeito, porque você vai ajudar muito o meu canal, tá certo? Se aparecer para você aí o botão hype, por favor, é de graça e você vai ajudar muito este canal, tá bom? Considere ser membro e caso você queira contribuir com o Pix, está aqui aparecendo o Pix, o QR Code para você ajudar, tá certo? Vamos começar o react? Se trata de ressentimento, masculinidade, ressentimento. Inevitavelmente vou ter que tocar alguns pontos aqui que eu já falei que eu não queria mais falar sobre isso, mas vou ter que falar webcomunismo, Jones Manuel, Humberto Matos, quem mais? Ian Neves, quem mais? Caio Fato, João Carvalho e acho que só. Vamos lá? Vamos ter que falar dessas figuras, tá? Mas fica aqui. Não fica chateado, não. Vai ser uma discussão respeitosa, tá? Fica aqui. Não sai, não. Vamos ouvir aqui o link. Né, um leitor de Nietzsche, muito ligado ao Nietzsche, não só ao Nietzsche, né, mas muito através do Nietzsche. E uma coisa que o Sloterdijk vai falar, que eu acho muito positiva, o livro exatamente não é sobre isso, mas está ali no livro, ele meio que toca nesse assunto, é sobre o ressentimento masculino. Isso eu acho uma questão, vou ser bem franco para vocês, para mim essa é uma das questões mais importantes atualmente, o ressentimento masculino. Isso para mim é uma das questões fundamentais dos dias de hoje, porque me assusta, e eu acho que a gente está vendo os números desse problema, a violência expressa desse problema. Me assusta o quanto que os homens, particularmente os homens heterossexuais e tal, eles estão ressentidos. Quando eu aqui no canal, eu vivo criticando ressentimento, tem gente que fala assim, até é bingo, sempre tu fala isso, mas eu sempre falo isso porque é preciso falar, entende? Assim, a gente vive numa cultura do ressentimento que é muito tóxica, cara. Eu já cansei de falar que ressentimento é um negócio que faz mal pra todo mundo, não tem ninguém que ganhe com ressentimento, né? Sempre lembrando, o que seria ressentimento? O exemplo mais tosco, né? Mais simples. Ressentimento é um veneno que você deseja pros outros e você fica tomando o dia inteiro. Só que você vai se envenenando tanto com aquilo que depois você acaba, às vezes, destruindo a vida da pessoa do seu lado. Mas você já se destruiu antes. Você já virou um zumbi antes de fazer mal pro outro. O ressentimento, primeiro ele zumbifica a gente mesmo, e aí depois a gente se torna um monstro. Mas é isso que o ressentimento faz. E esse ressentimento masculino... Aí, por que eu tô trazendo esse debate aqui? Veja, eu não vou aqui trazer para mim o mesmo nível de conhecimento que o Link tem sobre esse assunto. Vou aqui comentar para trazer para minha parte política econômica. Ele também fala de política, mas puxar a sardinha para o que eu penso aqui, que eu quero puxar esse debate para o Lula. O ressentimento, em primeira parte, que a classe média construiu do Lula, nos Lulas 1 e 2, e que esse sentimento ainda está presente hoje no Lula 3. E aí as pessoas muitas vezes não entendem porque existe esse ressentimento por parte da classe média. E aí eu trouxe até um artigo científico aqui, que eu vou deixar esse artigo aqui, eu vou deixar no comentário fixado não, eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí se você quiser dar uma lidinha, você vai lá e dá uma buscada. Esse artigo é aberto, tá? É de uma revista lá de Cambridge. Latin America Research Review. Aí você bota aqui, ó, traduzir. Era para aparecer aqui, traduzir. E aí ele vai traduzir a página inteira. Então você consegue ver tudo aqui. Esse artigo de Cambridge, certo? Tensões entre as classes médias e a nova classe média no Brasil. Uma etnografia biográfica acidental. Tá em inglês, mas é um artigo de brasileiros falando sobre o Brasil, certo? São pessoas que estudaram essas movimentações, e aí eu trago para vocês e eu vou trazer alguns elementos desse artigo para dialogar aqui com o que o Link está falando, para a gente pensar como essa classe média, e aqui, esse pessoal aqui, esses três pesquisadores, às vezes eles falam
de uma nova classe média. Ele aqui argumenta, por exemplo, veja só, argumenta-se que a chamada nova classe média é, na verdade, uma classe vulnerável ampliada, e que essas classes médias estão simultaneamente conscientes e negando a injustiça contra as classes mais baixas. Bem, aí vocês quiserem ler, de fato, vocês entram aqui, como eu falei, clica na descrição do vídeo, vai estar isso aqui para você clicar, é de graça, certo? E você vai pegar aí um conhecimento massa. Aí eu trago aqui de volta o link para a gente ter esse diálogo, que esse ressentimento muitas vezes é expresso pelo mundo masculino mesmo, né? Pelo pessoal, você vê muito homem falando de política e falando esse ressentimento, não que mulher não fale, tá? Não é isso, mas as grandes vozes que aparecem aí na TV, muitas vezes chegam de pessoas sexo masculino e com um ressentimento. Essas pessoas não são de classe média, né? Mesmo, são de classe média alta, para o rico e tal, mas a classe média, ela pegou um ranço do Lula porque a gente pode pensar o seguinte: o governo Lula 1 e 2, ele focou na classe bem mais pobre do que a classe média e elevou essa classe. Pessoas que estavam na pobreza saíram da extrema pobreza e chegaram perto da classe média ou se transformaram classe média. Por isso que o pessoal ele chama de nova classe média, porque esse pessoal não pertencia a esse grupo. Aí, esse pessoal que era da classe média padrão, eles olharam assim e pensam: peraí, esse pessoal chegou no mesmo patamar que eu, ou quase, e eu não consegui ascender socialmente. Teve gente que conseguiu, obviamente, tá? Mas assim, na média, as pessoas mais beneficiadas são as pessoas de classe mais baixa, tá? Que foi o que o Lula escolheu como modelo de social desenvolvimentismo, vamos assim dizer, para pegar essas classes mais baixas e elevar socialmente. Apesar de ter gerado melhores empregos, mais empregos para todo mundo, essa classe média, tá? Por isso que agora isso foi a Xiaomi que disse que odeia a classe média, né? Falou metaforicamente aí, então. Porque a classe média barulhenta e uma parte dela, ela meio que, vamos dizer assim, que ela se sentiu traída. Imagine que elas estavam pensando que existisse uma fila da meritocracia. Aí o Lula, deixa eu me botar em primeiro plano aqui. Tá aqui a fila da meritocracia. Aqui tá a classe média, entre aspas, padrão. E aqui tá a galera pobre. Aí essa galera pobre foi chegando. E encostou. E essa galera aqui, que era classe média tradicional, vamos dizer assim, ela não subiu perto da galera rica. Ela se manteve. Se manteve com seus privilégios e tal. Privilégios de classe. Não tô dizendo que elas são riquíssimas, né? Mas se manteve com seus privilégios, se manteve. Mas elas se ressentiram daquelas que estavam chegando. Aí vocês entendem um pouco porque que eu trouxe esse vídeo do link para dialogar aqui com questão de ressentimento. Pô, mas você falou que vai falar de web comunista. Vou falar, mas eu vou chegar lá mais na frente. Vamos ouvir aqui. Existe hoje em dia, ele tem a sua lógica, ele tem a sua lógica. Homens hoje em dia são profundamente ressentidos porque todo o mito de masculinidade que foi ensinado aos homens, ele cada vez menos faz sentido, cara. Já falei isso aqui outras vezes. Você foi criado sobre os valores de que homens são protetores, de que homens são fortes, de que homens são guerreiros. Vai vir uma galera querendo desconstruir isso tudo aí, não importa, mas homens são criados em cima desses valores, certo? O homem provém, o homem garante a segurança da família. Essa questão do homem provedor também é um fato interessante de se discutir, porque, por exemplo, mesmo essa. Aí não vamos falar da classe média tradicional, vamos falar dessa nova classe média, essa massa que cresceu e ascendeu. Por que ela se vira contra Lula e Dilma? Um dos fatores, tá, gente? Eu sei que é muito mais complexo que isso. Mas por que eles se viram em determinado momento contra Lula e Dilma e o PT como um todo? Porque eles começaram a ganhar, encostaram na classe média tradicional, começaram a ter acesso a coisas que antes não existiam, e do nada tem a crise de 2015 no governo Dilma, gerado por inúmeras coisas que não vai ser o foco do vídeo. E aí o pessoal começou a olhar e dizer: maldito PT, deu com a mão, tirou com a outra. Muita gente
conscientemente ou não, começou a pensar do que adiantou toda essa ascensão social se chegou no momento que eu caí do cavalo. Por isso também que é interessante pensar essa perspectiva aqui do artigo, quando eles vêm falar aqui sobre uma classe média vulnerável. Ele, ao invés de chamar de nova classe média, eles acham mais adequado de chamar de uma classe vulnerável ampliada. Por quê? Porque, ao contrário da classe média estabelecida, eles dão um entendimento de que, olha, essa galera ela conseguiu ascender socialmente, mas no momento da crise caíram do cavalo, entendeu? É por isso que, na minha visão, me baseando no artigo e em outras coisas que eu já li na vida, eu puxo isso para dizer, olha, há muito ressentimento por parte tanto da classe média tradicional, porque ela foi vendo o super rico se afastando dela e ela se mantendo estagnada, e ela se ressentiu da nova classe média que chegou ocupando os espaços que tradicionalmente era da classe média tradicional, e a classe média nova classe média, ficou puta com o Lula, com o Dilma, porque chegaram lá e muitos deles se quebraram na crise de 2015, crise política ali, crise econômica e política. E a galera começou a olhar, puxa vida, deu com uma, tirou com a outra. Assim, obviamente que não foi, não puxou o tapete, aconteceu uma crise, por N motivos. Mas fica o registro disso daí. Família, certo? Todos esses valores, eles ainda estão aí. Você vai dizer, ah, não, já foi totalmente desconstruído. Foi desconstruído meu ovo. Eles estão ainda na praça e seguem firmes. Esses valores ainda estão aí. E a questão é que essas coisas são só mitos. Eles não têm mais aplicabilidade, assim, a aplicabilidade deles no mundo atual é quase nula. É quase nula, porque o que aconteceu? A gente teve um avanço imenso da tecnologia, a gente teve uma modernização dos meios de produção. Então, assim, a força, a valentia masculina, cara, ela é atropelada por um Fusca 79, certo? Pode morrer sendo atropelado por um Fusca 79. Você, machão, fortão, você não é nada perto de um Fiat Uno com uma escada em cima. Não é à toa que o nosso imaginário ainda é muito de pega os super-heróis, pega histórias de espada e feitiçaria lá Conan, é os fortão, musculoso, que com a sua força ainda consegue. Boa noite, Drovares, como é que você tá? Só os vida louca aqui, é nóis. Fazer diferença no mundo. Por que o gênero de fantasia pega muito, né? Que não tem da arma de fogo. Então você ainda se garante na espada, na habilidade, na destreza. Nada disso faz sentido hoje em dia, cara. Isso já era percebido por Baudelaire no final do século XIX. Baudelaire já estava falando isso no final do século XIX. Herói é quem atravessa a rua e não é atropelado. E olha que ele estava falando em contexto ainda de cavalo, entende? E isso tem só se acentuado. Eu já falei aqui, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas vamos reforçar. Por exemplo, aquela coisa tão associada ao universo masculino, consertar o carro. Cara, esses carros elétricos que estão chegando, cada vez mais complexos. Você pode ser o macho que for, você não consegue resolver aquilo, até porque não é qualquer mecânico, inclusive, que vai conseguir resolver aquilo. As coisas vão ganhando uma complexidade que não é mais qualquer um. Sabe um universo também que era muito masculino? Só que Aqui ele vai falar de alguns exemplos, não é muito o foco do que quero trazer aqui, eu vou dar uma adiantada. complicadas. Também nesse aspecto a complexidade tem aumentado, o que faz com que já não seja lá intervém no mundo, que penetra o mundo média americano. Na boa. A gente pode olhar até pelo ponto de vista econômico. A gente pode olhar pelo ponto de vista econômico. Eu sempre pego o exemplo Simpsons, porque eu acho que é um exemplo muito bom. Revejam, Simpsons é ali de 89, 90. Reproduz uma classe média americana. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve Os Simpsons, o Homer Simpson, com seu emprego merda, sustentava uma mulher e 3 crianças, numa casa grande. Para padrões brasileiros, já uma coisa inacessível na época mesmo, mas hoje é inacessível para os americanos também. Pois é, aí aqui uma coisa importante, para além do que eu vou falar agora, é que a Lula disse aqui, deixe um like no vídeo mesmo. Deixe um like, é muito importante que você deixe o like e que se aparecer a opção hypar, você hype esse vídeo. É de graça, obviamente você pode deixar o hypar pago, né? Mas você pode deixar de graça. E também tem a opção de você mandar um pix pro canal, caso você queira e possa contribuir. Beleza? Isso já me lembro da época das gambiarras da mecânica do Fusca, um grampo e um pedaço de arame fazia milagre. Aí hoje tá tudo muito complexo mesmo.
E uma coisa que assusta os homens, não é muito foco do meu vídeo, mas é interessante falar também, né? É que o Link não fala, mas assim, uma coisa que assusta os homens é ver mulheres fazendo isso. Tradicionalmente, que é homem que faz, aí você vê uma mulher fazendo, aí o cara fica assustado, achando que tá perdendo espaço no mundo, né? Palhaçada, né? Mas enfim, aí uma coisa que ele cita aí é dos Simpsons, né? Da família de classe média que na época existia, mas não aqui, e já não existe lá nos Estados Unidos. E aqui, uma coisa que eu quero trazer sobre isso é essa classe média hoje, na verdade todo mundo, né? Quantas vezes você não já ouviu falar assim, olha, na minha época que era bom, porque eu consegui, a minha mãe, quando eu era criança, ela comprou uma casa, comprou um carro, tinha isso, tinha aquilo, e a gente não consegue. Aí veja, isso é uma característica do capitalismo. Vai passando a coisa. Como ele disse, nem nos Estados Unidos é mais de como era nos Simpsons. Já não é mais daquele jeito no país, o país mais capitalista do mundo. Já não é mais desse jeito. Já não é mais desse jeito. Não é só aqui. Aí as pessoas querem arrumar um culpado. Culpa quem? O Lula, culpa o PT, culpa a Dilma, culpa qualquer coisa que seja relacionada à esquerda petista. Essa classe média hoje deve estar revoltada. Os pais conseguiram muito mais do que os filhos. Sim, conseguiram muito, mas muito mais. Muito mais. Isso é uma questão geracional e não é culpa do Lula, não é culpa da Dilma, não é culpa do PT. É o processo histórico que vai acontecendo e o mundo vai mudando. O mundo vai mudando. Isso acontece nos Estados Unidos. Se foi o PT que fez isso, não foi, né? Aí a classe média, ela quer arrumar alguém pra culpar. Aí quem é o culpado? É o PT. Aí entra um ponto que eu acho foda, porque eu vejo, e aí começa a vir o ressentimento, porque assim, o que você tem são uma série de mudanças, que a gente pode dizer, uma série de econômico-tecnológicas, vamos usar o hífen, econômico-tecnológicas, uma série de mudanças, que vão fazendo com que nós, homens, que crescemos sobre certos mitos, cada vez mais não nos reconciliamos com esse mesmo mito, e aí isso vai produzindo um ressentimento. E toda vez que há um ressentimento, por isso que o ressentimento. Aí só puxando uma coisa aí, que eu já falei aqui também, já que ele falou do ressentimento por mudanças tecnológicas e tal, eu vou botar aqui também na descrição o livro do Estado Empreendedor, que fala sobre essas mudanças tecnológicas, a Mariana Mazzucato, uma neo-schumpeteriana, tarará, tarará, que vocês já sabem que eu falo aqui direto. E ela fala todas essas transformações, aí por que eu tô falando de neo-schumpeteriana? Porque causa muito bem com o Schumpeter da questão da destruição criativa, né? De que ele fala que toda grande mudança tecnológica ela causa uma ruptura no tecido econômico. Aí é como se desse um reset, né? É uma grande tecnologia que chega e dá um reset, né? Aí todo reset que tem tecnológico, empregos se perdem. Aí gera um ressentimento de, na minha época era melhor. Tá ligado o que eu quero dizer? Ou o nordestino que vai pro sul para trabalhar. O PT é no Brasil como se fosse o imigrante dos Estados Unidos, o bode expiatório. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tudo querem botar a culpa no PT como se ele fosse a grande chaga no mundo, né? Sendo que, obviamente, o PT não é perfeito. Não tô aqui para dizer isso. Mas venhamos e convenhamos que os melhores governos que passaram, até quando teve crise, foi o PT. Né? Foi o PT. E aí a gente traz essa questão, por que eu trouxe Schumpeter? E eu vou colocar, lembrando, se você está vendo no corte já, tá aqui na descrição, caso você queira comprar, que é o livro O Estado Empreendedor. Eu vou até botar aqui para vocês aqui também, que eu já botei esse link aqui. Deixa eu copiar o link e eu vou botar aí, caso vocês queiram dar uma olhada. Coloquei aí. Vai aparecer aí ó. Esse link aqui. Quem quiser comprar aí, é um livro muito bom, tá? Já mostrei aqui. O Estado Empreendedor. Eu vou botar ele aqui também para vocês verem como que é a imagem do livro. Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui. Sensacional esse livro.
Um dos melhores livros que eu já vi na vida de economia. Sensacional. Não se deixem levar pelo nome empreendedor, tá? Não se deixem levar pelo nome empreendedor. Geralmente, quando a galera não tá acostumada, acho que é uma parada meio Pablo Massal. Não é não, tá? Para com isso. Não tem nada a ver. É uma parada tipo... É porque o Schumpeter, ele fala do empresário empreendedor, não no termo coach, né? Nem existia isso na época. Mas ele fala do empresário inovador. Aí a Mariana Mazzucato, ela puxa para o Estado como... Pô, se o empreendedor for o Estado? Aí eu fiquei assim, o quê? O Estado? O empreendedor? Aí vou fazer um vídeo aqui sobre isso também, uma live que vai gerar um corte. Mas é basicamente você pegar o Estado e fazer dele a ideia que o Schumpeter tinha do empresário inovador. Sendo que para o Estado ser esse vetor de inovação. Aí por isso que eu trouxe todo esse negócio, porque toda inovação, quando chega, ela rompe, ela sai quebrando tudo. E a galera se ressente e diz, porque na minha época que era melhor, entendeu? Tem muito disso. Não sei se vocês concordam comigo. Comentem aqui, por favor, para eu ver a ideia de vocês sobre isso, por favor. Sentimento ele é um veneno, porque você começa se destruindo, né? Você vai pensando a criar uma certa raiva. As coisas são assim, que não sei o que, não sei o que. E aí, como você tá naquele processo de azedume sobre si mesmo, você começa a dizer... É quase um mecanismo meio que lógico da nossa parte, assim, que é de... Se eu tô mal, alguém tá me fazendo mal. Quem é a culpa do mal que eu sinto? E aí você começa a inventar inimigos, muitas vezes. Por isso que Pronto. E aqui chega a parte que eu queria para começar a falar da galera web comunista. E aqui eu encerro basicamente o que eu tenho para mostrar do link e o papo agora vai ser só eu e vocês aqui na frente. É o seguinte, você vê que ele fala, né? Alguma coisa está acontecendo, o link no caso. Alguma coisa aconteceu de errado. De quem é a culpa? Temos que arrumar um culpado. Temos que arrumar um culpado. E quem é sempre o culpado de tudo que acontece nesse mundo, minha gente? O PT, mas obviamente que é o PT. O PT é o culpado. Opa. Saiu aqui um somzinho. O PT é o culpado, é a chaga aberta, né? Tem as veias abertas da América Latina, tem as veias abertas do Brasil, que é o PT, né? O PT não faz... Tu fez de um tudo no país, mas ele é culpado. É aquele negócio, né? Pisaram no rabo do cachorro. Maldito Lula, né? Maldito Lula. Impeachment já. Por causa do rabo do cachorro que sem querer pisaram no rabo. Uma velhinha tropeçou e caiu. Esse Haddad neoliberal não faz nada. É assim. É a chaga aberta do mundo todo. Caiu no PT e ficou. Aí o que acontece? Temos que ter alguém para culpar. Isso faz parte do nosso ressentimento. E isso eu falo nosso porque a gente se ressente também, tá? Não tô falando que é só o outro. Todo mundo se ressente de algum momento. Mas aí trazendo esse diálogo com o Link, é que a gente tem que ter cuidado para não ficar se ressentindo de tudo e ficar se envenenando, como ele disse. Beleza. Luan, o webcomunismo. Enquanto no passado o papel de ser esse vetor de ressentimento servia unicamente, exclusivamente da direita, de estar aqui, ó, a culpa é do Lula, a culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é do PT. Hoje eu vejo uma turma do webcomunismo que vem com muita força trazendo esse tipo de retórica para alimentar esse discurso antipetista. Luan, você disse que não ia mais falar sobre esses caras por causa da perseguição. Eu sei, mas é porque eu me senti num momento onde diz, vai ter que falar. Para casar com a ideia aqui. Não vai ser recorrente esse tipo de vídeo, tá? Porque a galera, que nem o Marlos falou, né? Deus tenha misericórdia da reação aqui. Mas aí, veja. Não que a direita não cumpra esse papel ainda hoje. Continua cumprindo. Mas é inegável hoje que a gente tem uma esquerda muito barulhenta que não elege ninguém, a não ser que mude nessa eleição, o que eu acho pouco provável, mas elas não conseguem eleger ninguém. Apesar disso, elas conseguem ter um poder de mobilização nas redes muito grande. A gente viu, aí eu vou citar nomes, tá? Aí veja só, vou citar nomes de... Aqui, vamos contar quantas pessoas
Jones Manuel, pessoa preta, certo? Jones Manuel, aí. O resto tudo branco. Por que eu tô citando isso? Pra ninguém vir com a cartada de que eu tô sendo racista, tá? Eu já falei isso em outro vídeo, vocês sabem de que eu tô falando. Jones Manuel, Humberto Matos, João de Carvalho, João Carvalho, na verdade, João Carvalho, Ian Neves, quem mais aí? Gaio Fato. Essas pessoas, quando você pensa em webcomunismo, você pensa num reduto bem pequeno de gente, né? É um reduto pequeno que consegue fazer um barulho absurdo. Tem outras pessoas aí também, menos importantes, que são antipetistas, mas se dizem trabalhistas, tipo Tami Felipe e o Frederico Krepp, né? Mas eles são bem menores. São bem menores. Mas eu tô falando de especificamente webcomunistas. E aí esse pessoal, não tô aqui chegando aqui pra dizer que tem que desgraçado do inferno, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tô falando o que acontece. Esse pessoal é descaradamente antipetista e eles estão criando dentro de uma grande quantidade de pessoas um sentimento forte anti-PT, muitas vezes até antinacional, tá? Antinacional, porque tem certos acordos que o governo consegue costurar que são benéficos ao país, à população, e a galera começa a dizer, isso daí é neoliberalismo, isso aí é isso, aquilo, outro. Por exemplo, quando teve o acordo no Mercosul, que agora está congelado, você pode estar vendo esse vídeo num futuro muito distante e o acordo foi destravado. Mas hoje, quando eu estou falando aqui, o acordo foi congelado pelo Parlamento Europeu, malditos europeus, né? E aí, se tem um acordo do Mercosul, já tem um vídeo sobre isso, se quiser só procurar aqui no meu canal, que eu falo, olha, tem problemas? Óbvio que tem problemas. Não é a melhor coisa dos sonhos, né? Falo da balança, que aqui tá a Europa, aqui tá a gente, mas que a gente se beneficia ainda assim, e eu digo os motivos. O fato é, o que é que a galera do webcomunismo fez? Começou a dizer que é neocolonialismo, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Pra mim, isso é um sentimento antinacional, tá? Pra mim, isso é um sentimento antinacional que tá trajado no antipetismo, que tá revestido com antipetismo. Aí ele pega coisas que qualquer coisa que o Lula faça é taxado de neoliberalismo. Eu não tô dizendo que eles são tipo uns bolsominions no sentido clássico, né? Antinacionais, antinacionalismo. Não, não é antinacionalismo, como é que chama? Tipo, complexo de vira-lata. Não é igual, tá? Não é igual. Mas meio que emula um pouco do bolsonarismo, quando. Só que é tipo um bolsonarismo com sinal trocado, porque. É, são puxadinhos do webcomunismo. Aí a gente pega esse pessoal e começa a ver comportamentos complicados. Porque a gente, por exemplo, a gente tá vendo aí, no momento em que eu gravo esse vídeo, a polícia, aquela polícia lá, o ICE, que tá uma repressão do caramba lá nos Estados Unidos. Eu não vou tocar os pontos aqui sobre, porque eu não quero falar sobre isso, porque isso dá um mal-estar falar sobre esse negócio. Mas enfim, tá acontecendo esse tipo de coisa. E o que é que tá acontecendo, meio que, aparentemente, ressuscitou os Panteras Negras, tá? Qual é a movimentação que eu vejo essa galera fazendo? Incitar a galera, mitificar os Panteras Negras, supostamente Panteras Negras de hoje. E eu já tô vendo muita gente dizer, a gente tem que fazer isso aqui. Por quê? Por que que a gente tem que fazer isso aqui? Qual é a lógica de... Aí fica incitando a galera a sentir desejo por pegar em armas. É tipo, eu vi uma live, tava vendo live do Pedro Ivo, falando que a galera é meio suicida, né? Fica incitando a galera a umas práticas meio suicida. Adolfo, diga aí, meu amigo. Membro forte aí, como é que você tá? Pois é, Adolfo. Eu disse que eu não ia falar mais disso, eu tô falando aqui, né? Infelizmente. Boa noite, Petit Safados. Se inscrevam no canal, sejam membros para ser Petit Safado também. Manda pix se puder, hype esse vídeo e vamos continuar. Aí o que acontece? Fica essa tendência, como o Pedro Ivo fala, meio suicida de uma galera de ficar, temos que fazer igual os Panteras Negras que estão ressurgindo lá nos Estados Unidos, pegar em arma e tal. Irmão, você tá no mundo da lua, né? Você tá viajando. Acaba nunca pegou nem uma arma de paintball,
O cabo tá metendo essa de que tem que pegar em arma pra fazer sei lá o quê. Aí fica incitando uma prática. E veja, se você tá assistindo esse vídeo aqui e você é comunista, que seja. Eu não me importo com isso. Tem até amigos que são, né? Mas assim, piadas à parte, eu não sou anticomunista. Eu sou anti-biruleibismo cultural. Eu sou anti-doidismo cultural. Eu sou anti essa incitação à prática de crime, certo? Aí a galera fica pegando esse tipo de coisa e botando na cabeça do pessoal. Aí eu cito nomes. O que é que a Neve já fez? Que eu já fiz vídeo. Menor taxa de desemprego na história. Depois que ele fez esse vídeo, já teve mais uns três diminuições da taxa de desemprego. Mas eu até fiz vídeo na época, até privei esse vídeo. E ele ficava desdenhando disso, dizendo que era tudo emprego merda, sabe? Aí o que é que acontece? O cara olha pra isso e começa a repetir. Esse sentimento antinacional tá crescendo muito forte dentro da esquerda. Por causa desse povo. Por causa desse povo. Você não via uma quantidade tão grande de gente, pelo menos na internet, dizendo que o Lula é neoliberal, que quem é petista é pelego, que não sei o quê. Aí começa a trazer esse sentimento forte. Eu digo antinacional mesmo, porque se você tá contra certas políticas que beneficiam as pessoas, você tá contra o país. Você tá contra o crescimento do país. Aí fala que é emprego merda, sem dizer o que significa ser um emprego. O que é um emprego merda? O que ele quis dizer com isso? Ele não fala. Aí ele detalhou quais são os empregos que estão sendo gerados? Não. Aí insinua que são tudo emprego informal? Que não é. A gente já bateu o recorde de emprego formal. Tá batendo recorde de emprego formal. Aí tudo. Aí outra coisa que é absurdamente difundida por esse pessoal, que é, olha, o PT tá fazendo tal coisa, mas na época do Bolsonaro já se estava em tendência de alta. Porra, o cara para defender a ideia de que o PT é o inimigo nacional, ele pega e fala bem do Bolsonaro, pô. E fala bem do Bolsonaro. Você tá entendendo? A gravidade disso. Isso é grave. Isso é grave. Boa noite, Karina. Como é que você tá? Grande membra. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Quando o João Carvalho foi no Opera Mundi, lá do Breno Altman, que o Breno pergunta pra ele o que é que, em quem você votou no segundo turno, ou no primeiro turno e no segundo turno. Não, eu não votei. Aí, não, peraí, como assim você não votou? Não, porque eu não tava em casa. Ah, mas se você tivesse e fosse votar. Não, eu não teria ido votar, não. Porque... Aí, por quê? Porque Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Meus amigos. Meus amigos e minhas amigas. Aí você consegue achar facilmente aqui. Você consegue achar facilmente aqui matérias super recentes que dizem isso aqui, ó, 25/11/2025. O Brasil tem melhor renda, menor pobreza e menor desigualdade desde 95. Queda, taxa de desemprego. Aí você acha, taxa de desemprego cair. Aí, não, tem uma mais recente. Essa aqui. Desemprego cai a 5,2, menor desemprego da série histórica. Aí você olha para isso aqui, aí vem o João Carvalho e diz: não, é a mesma coisa Lula e Bolsonaro. Aí você entende, assim, eu nem queria estar fazendo esse vídeo. Mas eu aproveitei que o Link deixou fazer o react do vídeo dele e trouxe esse ponto do ressentimento. Sabe por quê? Sabe por quê? Especificamente ressentimento. O Bolsonaro não queria nem R$ 200, exato. Exato. Sabe por que eu tô focando nisso do ressentimento e trazer pro webcomunismo? Porque eles estão criando uma rameira de gente ressentida. Luan, o que é que você quer dizer com isso? Sabe por quê? Porque ele tá dizendo assim, eles. Eu já vi várias vezes o Jones Manuel dizer que ele está lutando pela Revolução Brasileira. Caiam na real. Revolução Brasileira nunca vai acontecer. E se um dia acontecer, você já vai estar morto, seu animal. Então, para de palhaçada. Caia na real. Eu não tô aqui falando para você deixar de ser comunista. Seja comunista.
Ah, comunismo, gostoso demais, é uma delícia. É uma delícia mesmo. É uma delícia mesmo. Seja comunista, mas para de palhaçada. Saia do fantástico mundo de Bob, essa palhaçadinha de cair em papo de Jones Manuel, de sei lá quem, de que vamos lutar pela Revolução Brasileira. Que Revolução Brasileira, meu irmão? Você tá chapando, porra. Que Revolução Brasileira, cara. Revolução Brasileira é isso aqui, porra. Isso aqui é uma revolução social. Ai, isso não é uma revolução comunista. Foda-se que não é uma revolução comunista. Se você tá achando isso aqui pouco, é porque você não foi impactado, seu bosta. Desculpa o estresse. Você não foi impactado por isso? Dê graças a Deus que você não foi impactado. Significa que você tá muito bem. Significa que você tá muito bem. Aí vem um cara tirar pra merda isso aqui, dizer que o Bolsonaro já estava iniciando um processo. Você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem. Aí por que, Luan, ressentimento? O que é que tem a ver com ressentimento? O que é que tem a ver é que a maioria desse povo, o público é tudo jovenzinho, achando que são protótipos de Malcolm X, né? É, protótipos de Malcolm X. Aí a galera tirando foto com tipo a fumacinha do Malcolm X aqui, ó. A armação igual. Eu sou Malcolm X, né? Aí toma pavoro rapidinho, né? De uma galera aí que aparece quando bate de frente. Aí você vê os caras ficam incitando esse tipo de comportamento, como diz o Pedro Ivo, suicida, incitando gente a ser violenta. Repito, vai gerar um monte de gente ressentida. Sabe por quê? Porque a galera fala, lutamos pela Revolução Brasileira. Eles falam que o comunismo é possível. Eles falam que o comunismo vai acontecer. Não vai acontecer, meu filho. Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. A gente não tem condições materiais para isso, não tem arma para isso, não tem exército do lado, tem porra nenhuma do lado. Aí fica esses animais falando que vai haver comunismo no Brasil. Não vai. Para com palhaçada, não vai. Tá? Para com palhaçada. Quando essa galera de idade bem jovial crescer um pouquinho e perceber que Jones Manuel, que Ian Neves, que Gaio Fato, que é o Labubu do Jones, né? Que quem mais? João Carvalho, Humberto Matos, que essa galera mentiu pra eles, eles vão se ressentir e vão cair no colo da extrema direita. Vão cair no colo da extrema direita gostoso e com força. E ainda vão rebolar lentinho no colo da extrema direita. Tá certo? Que é isso que vai acontecer no futuro. Porque a galera fica vendendo como se essa porra de revolução fosse acontecer e não vai. Alô, você é anticomunista porra nenhuma. Se você acha isso, você é um animal. Ah, não se estresse, eu me estresse. Por isso, tá vendo porque eu não queria fazer esse tipo de vídeo? Porque eu fico puto. Eu não gosto de fazer vídeo puto. Eu não gosto de fazer vídeo puto. Tá? Não vai rolar revolução. Não vai. Não vai rolar revolução. Se um dia acontecer, hipoteticamente falando, você tá morto já, cara. Você já vai ter morrido, ó, há muito tempo. Você tá entendendo? Então para com essa palhaçada. A galera, eles estão criando uma rumeira de ressentidos. Um monte de gente ressentido que vai crescer. Porque o público público de Jones Manuel, do Labubu do Jones Manuel, que é o Gaio Fato, essa galera todinha, o público dele é igual o público da Galinha Pintadinha. É tudo jovenzinho. Só que quando esse jovenzinho da Galinha Pintadinha cresce, ele para de assistir a Galinha Pintadinha. Tá? Por quê? Porque cresceu. Aí, quando a galera saiu desse infantilismo, não tô dizendo que o comunismo, as ideias de Marx é infantilismo, a ideia desses influenciadores são. Saiba interpretar o que eu tô falando. Eu não tô falando de Marx. Eu tô falando desses caras. Quando esses caras a galera cair na real, porra, não vai acontecer o comunismo. E agora? Aí chega um Nicolas Ferreira futuramente, né? Quando tiver idade pra presidente, eu vou botar pra fuder aqui e vou dar um golpe. Porque no fim das contas, porque a galera não gosta de assumir. Mas pra você ter comunismo é o fim do estágio, né?
Mas para você ter socialismo, você tem que ter um golpe de Estado. Goste você da ideia ou não, é um golpe de Estado. A menos que você queira um socialismo nos modos de Gramsci, que pegou tanto na cabeça da galera a ideia do socialismo que naturalmente se transforma em socialismo por lei e tudo. Tarará. Mas se não for assim, é golpe de Estado. Então a galera fica incitando. Vamos fazer uma revolução, uma revolução. Uma revolução é um golpe de Estado, tá? Ou não é? É um golpe de Estado, né? Ou seja, a galera está incitando o pessoal a ficar com vontade de dar um golpe de Estado. Quando verem que isso não vai ser possível, aí a galera vai se lembrar. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. O Bolsonaro tinha coragem. O Bolsonaro tinha coragem. Um monte de velho lá quebrou tudo. E o meu mito, Jones Manuel, nunca fez isso. Aí o Nicolas Ferreira daqui a 10 anos. E esse golpe aqui que eu tô sugerindo, hein? E esse golpe aqui, hein? Quem quer, quem quer, quem quer? Vocês acham que essa turma que hoje assiste a Galinha Pintadinha, web comunista, vai pra onde daqui a 10 anos? Estão criando um monte de ressentido. Escutem o que eu tô falando. Alerta que eu tô jogando aqui. Alerta que eu tô jogando aqui. Uma cambada de ressentido tá sendo gestada no seio dessa galera aí. No ventre, né? No seio, foda, né? No ventre dessa turma aí, tá? Cambada de ressentido que eles estão gerando nesse país. Quando essa galera perceber que a revolução não vai chegar, eles vão cair no colo do bolsonarismo. Talvez daqui a 10 anos o bolsonarismo nem exista mais enquanto Bolsonaro. Talvez exista a ideia bolsonarismo, mas esteja no colo do Nicolas Ferreira, que é o que parece que está arrumando. Ou qualquer outro animal que conseguir captar essa ideia. Mas, repito, revolução é um golpe. Quando dá errado é golpe. Quando dá certo é revolução. Aí, Luan, não concordo. Essa é a realidade. Quando dá certo é revolução. Quando dá errado é golpe. Que era o que teria acontecido se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe. Ele chamaria de Revolução de 2023, tá? Assim como a galera adora chamar Revolução de 64, ele chamaria de Revolução de 2023. Tá certo? Então, galera tá fomentando o golpe não vai rolar, porque eles não têm força nem pra se eleger, que diria pra dar uma porra de um golpe, né? Não vão conseguir. Galera vai perceber isso em algum momento, porque vai ficando mais velho e vai sempre 72 horas. Não em 72 horas. Em 72 horas vai rolar a revolução, hein? Faça aqui um pix pra mim ó, live pix, superchat. Ah, Luan, você tá debochando, você tá com um pix aqui. Tô, inclusive se puder mandar um pix aí, pode mandar. Mas aí eu tô pedindo pix pra ajudar a manutenção do canal. Não pretendo fazer revolução de nada nesse país. A única revolução que eu apoio é essa aqui, ó. Essa revolução eu apoio. Essa revolução eu apoio. Tá certo? As ideias revolucionárias de Karl Marx eu também apoio. Mas enquanto teoria, partiu pra essa historinha que a galera gosta de dizer que queria dar um golpe, aí eu solto a sua mão. Nessa parte eu solto a sua mão. Repito, estamos criando uma infinidade de ressentidos no país. Essa galera vai crescer mentalmente, fisicamente, e daqui a 10 anos vão estar abraçadinhos com Nicolas Ferreira e companhia. Depois não digam que eu não avisei. Eu só não, né? Tem uma cacetada de gente que tá aí falando na internet. É só procurar pra ver. Tá certo? Só digo isso.